Olá, estudante. Nesta videoaula, vamos falar de razões trigonométricas. Seno, cosseno e tangente são razões trigonométricas. Temos aqui um triângulo retângulo, que é um triângulo com um ângulo de 90 graus. Este retângulo é porque tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, e dois ângulos agudos, dois ângulos com medidas menores do que 90 graus. Vamos lembrar deste teorema que diz que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre igual a 180 graus. Neste caso aqui, se já temos um ângulo de 90 graus, que é o beta, a soma dos outros dois dá 90, porque os três somados tem que dar 180, então um já é 90, os outros dois obrigatoriamente vão somar 90 graus para dar o 180. Essa letra é uma letra grega que está representando a medida desse ângulo aqui. A letra grega alfa. Letra grega beta, representando a medida deste ângulo aqui, dessa abertura. E a letra grega gama, representando este ângulo aqui. No triângulo retângulo, os lados têm nomes especiais. Esse lado vermelho aqui, cateto. Esse lado verde, cateto. O lado azul, que é o maior lado, é o lado projetado pelo maior ângulo, que é o ângulo de 90 graus aqui, maior ângulo neste triângulo. Esse maior lado recebe o nome de hipotenusa. Seno do ângulo alfa. Seno do ângulo alfa é uma divisão. É a medida do cateto oposto a este ângulo alfa, dividido pela hipotenusa. É a medida deste lado vermelho, dividida pela medida do lado azul aqui. Então, seno de um ângulo, seno de alfa ou seno de gama, é uma divisão. É o cateto oposto a estes ângulos, dividido pela hipotenusa. No caso aqui de seno de alfa, é o lado vermelho, dividido pelo azul. Por que não é o verde? Porque pela definição de seno, é o cateto oposto ao ângulo alfa, o cateto projetado pelo ângulo alfa, dividido pela hipotenusa. Então é 4,47 dividido por 7,35. Este é o seno de alfa. Vamos até ver quanto que é. 4,47 dividido por 7,35. 0,608 aproximadamente. Esse 0,608 é o seno de alfa. Eu nem precisaria dividir conhecendo esse ângulo. Temos aqui uma calculadora científica. Deixa eu apagar aqui. Verificando se aqui está... Aqui é o símbolo para grau. O ângulo aqui está em grau. Grau, radiano, grado. A gente vai usar o grau, que é o DEG aqui. Então, temos 37,45 graus. Posso vir aqui direto. Olha, aqui na calculadora está SN. O seno é SN, é sim, por conta da origem da palavra. Cosseno está cos e tangente está tan aqui. Outras razões aqui, secante, outras razões trigonométricas. Secante, cossecante, cotangente. Mas vamos aqui. Ó, eu tinha escrito 37,45 e cliquei na razão trigonométrica seno aqui, ó. Obtive o retorno de 0,608. Ou seja, se eu souber o ângulo, na calculadora já me dá o resultado dessa divisão do lado vermelho pelo lado azul. E o seno de gama? É o cateto oposto a gama dividido pela hipotenusa. Agora é o lado verde dividido pelo lado azul. É 5,84 dividido por 7,35. Este vai ser o seno de gama. Vamos limpar aqui.
5,84 dividido por 7,35. 0,794, mais um monte de casas aqui. Aproximadamente 0,795. Arredondando aqui, como aqui é 5, arredonda para mais aqui, 0,795. Nem precisaria de fazer essa divisão desta medida por esta, conhecendo esse ângulo, 52,55 graus. Ó, guarda aí, 795. 52,55. Queremos o seno. 794. É que está aproximado aqui a medida do ângulo. Deve ter mais casas aqui. Então, 794, 795. Ok? Cosseno. Cosseno do ângulo alfa. É o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. É 5,84 dividido por 7,35. Cosseno de gama. Cateto adjacente a gama dividido pela hipotenusa. Tangente de alfa. Está aqui o alfa. Cateto oposto dividido por cateto adjacente. 4,47 dividido por 5,84. Tangente de gama. Está aqui gama, cateto oposto, dividido por cateto adjacente a gama. Cateto adjacente é o cateto que está junto. Se aqui fosse 30 graus, se o alfa fosse 30, eu sei que o seno de 30 ia dar meio. Se fosse 30 graus, vou achar aqui para 30 graus. Quase 30 aqui, né? Esse lado vermelho dividido pelo azul ia dar meio, ou seja, aqui mede a metade da hipotenusa. O cateto oposto mede a metade da hipotenusa quando o ângulo alfa é 30 graus. Conforme nós vamos subindo esse ângulo alfa vai aumentando o valor do seno para 45. Escondeu aqui. Este cateto oposto, 6,25 dividido por 8,82 agora, aproximadamente 0,7. Se eu chego lá em 60 graus, melhor diminuir aqui, né? Este cateto oposto vermelho dividido pelo azul vai dar aproximadamente 0,866. Note que o seno de 60 é igual ao cosseno de 30. Seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Seno de um ângulo é igual ao cosseno do complemento. Seno de 45 é igual ao cosseno de 45. Estamos calculando aqui nesta videoaula seno, cosseno e tangente só de ângulos agudos. Mas no próximo vídeo vamos explorar seno, cosseno e tangente de outros ângulos, inclusive de 90 graus, de 235, de qualquer valor. Ok? Então, seno de um ângulo é o cateto oposto a este ângulo dividido pela hipotenusa. Razão quer dizer divisão, é uma razão. Cosseno de um ângulo é o cateto, no caso do ângulo alfa, que é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, é o verde dividido pelo azul. Cosseno de gama, o cateto adjacente à gama, o vermelho dividido pelo azul. Tangente de alfa, está aqui o ângulo alfa. Tangente é cateto oposto dividido por cateto adjacente. Tangente de gama,
cateto oposto, verde, dividido pelo vermelho. Tangente de alfa é vermelho dividido o comprimento do segmento vermelho dividido pelo comprimento do segmento verde. E tangente de gama é o contrário. Comprimento do segmento verde dividido pelo comprimento do segmento vermelho aqui. Ok, pessoal? No próximo vídeo, vamos ver para outros valores de ângulos no ciclo trigonométrico, na circunferência trigonométrica. Ok? Até mais.